Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Silvana, Tenente Silvana, professora de História de vocês, e hoje nós iremos para a nossa 14ª aula de História. E me contem como estão? Estão conseguindo fazer as atividades? Conseguiram aprender bem o conteúdo? Me digam aqui. Bom, a nossa proposta para a aula de hoje é fazer uma revisão geral do conteúdo, de todo o conteúdo até aqui estudado. Estão dispostos? Vamos lá? Bom, para isso é importante ter aí perto de vocês sempre o caderno e a caneta, para fazer os registros que a professora solicitar. Combinado? Temos um acordo? Vamos lá então? Se anima porque nós temos muita coisa para ver na aula de hoje. Tudo que vocês já viram, só que agora um resumo geral para facilitar aí os estudos de vocês para a prova. Vamos lá? Bom, é hora de estudar. Então, se é hora de estudar, anima. Já tomou aquela aguinha? Então, vamos lá estudarmos. Eu imagino que você esteja confortavelmente sentado, com seu material de estudo próximo a você, concentrado, tá? Estudar exige esse ritual aí de organização, de modo que a gente consiga ficar concentrado nos estudos, tá bom? Se você é uma pessoa que se distrai facilmente, então evite ter contato com aquilo que lhe causa distração. Então, se o celular lhe distrai, desliga o telefone enquanto você está estudando. Se os brinquedos lhe distraem, guarda os brinquedos, o videogame, o que for, enquanto você está estudando, porque isso é muito importante. Vamos lá então. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão desde lá para a história, tá? Desde a presença do homem nas cavernas, celebrando alguns aspectos, passando pelo surgimento das grandes civilizações, até a nossa aula 13, quando falamos de cidadania. Esse é o nosso roteiro animado, desculpem, e aí, essa é a nossa proposta, tudo bem? Vamos lá? Bom, na imagem nós temos o Homem das Cavernas, é uma animação, claro, nessa época ele já tinha inventado o fogo, para assar a carninha, ficarem mais aquecidos. Nós temos aqui os monumentos egípcios, né, as pirâmides e as esfinges, e aí nós temos uma terceira imagem bem animada que pensa bem o conceito de cidadania. Você, pequeno cidadão brasileiro que está me ouvindo, meu aluno do Colégio Militar de Brasília. Então vamos lá. O primeiro aspecto importante na nossa revisão de hoje é, adivinhe só, estudar o que é história. O que é história? A professora pensou questões importantes que possam ser fundamentais aí para o sucesso de vocês na hora da prova. Então, o que é história? O que significa isso? Estudar história é importante por quê? Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor. Estudar história é o caminho, olha o que a professora colocou, é o caminho para conhecermos como a humanidade surgiu e transformou o nosso planeta. Então, a história nos dá essa luz sobre como a humanidade surgiu, os passos que ela teve que dar transformando-se até chegar no que ela é hoje, assim como os eventos que ocorreram no nosso planeta. Então, a história, como já é clássico dizer, ela é a luz das demais ciências, porque ela aponta esse caminho, tá bom? Então, a história é uma ciência-luz, ou seja, ela ilumina os passos de outras ciências porque ela mostra os fatos. A professora também já disse que a história ela não julga os fatos, ela conta os fatos, ela narra os fatos ocorridos, sem julgamentos e sem profecias. Então, o historiador ele não é profeta, tampouco é um interventor. Ele não está ali para alterar os fatos ou julgar a partir dos seus valores e crenças, mas para escrever os fatos tais como ocorreram. Ok, turma? Estão entendendo? Então, o historiador é exatamente essa figura. E o que a história investiga? A história investiga o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu, nos dando sempre respostas para questões atuais. Então, os eventos do passado também respondem questões presentes. Ok? Então, vamos lá.
A história ainda, ela narra os fatos, tornando essa narrativa o mais próximo possível do que ocorreu e tenta explicar. Lembra? A história narra o fato ocorrido, buscando sempre a imparcialidade no julgamento do fato e a neutralidade de quem escreve na hora de narrar esse fato. Logo, a história, assim como a antropologia e demais ciências, a geografia, é uma ciência e seu objetivo é o homem e a ação do homem sobre a Terra. Então, a história, para você que está chegando agora no 6º ano e estava no ano anterior estudando história junto com outras disciplinas, você vai, a partir de agora, até o ensino médio, você vai estudar história como uma ciência separada, como uma disciplina, tá? Então, história é exatamente uma ciência e o objetivo dessa ciência é exatamente o homem e sua ação sobre a Terra. Avancemos. Essa história, ela não surge, ela surge, mas para ser escrita ela precisa de fontes históricas. As fontes históricas são exatamente os documentos históricos que desses documentos o historiador examina. O historiador, ele faz o quê? Como uma lupa, basicamente, histórica, ele enxerga esse passado e escreve sobre esse passado. A partir de quê, professora? A partir do estudo e investigação dessas fontes. Ok? Então, nós temos alguns exemplos de fontes históricas. Cartas, livros, pedaços de construção, inscrições em paredes, gravações e fotografias. Todas essas fontes são históricas e chamadas fontes materiais. Por que materiais? Porque nós podemos palpá-las, podemos tocá-las, podemos pegá-las, senti-las na mão, tá? Ter contato. Então, e o que são essas fontes que dão subsídio para o historiador escrever sobre a história? Essas fontes são documentos. Anota aí, aluno, no caderno. Fontes históricas são documentos históricos. Então, as fontes são exatamente esses documentos históricos que ajudam os historiadores a escreverem sobre o passado. Ok? Tá ficando claro, turma? Tá ficando claro? Então tá. As fontes, elas são muitas, são variadas. E o historiador analisa e interpreta junto com outras informações. A história, ela não caminha sozinha. Ela caminha junto com a geografia, com a matemática, com a antropologia, com a medicina. Então, a história é uma ciência luz das outras ciências e que não caminha sozinha. Assim, o historiador, ele precisa de fontes de outras ciências para fundamentar sua pesquisa. Então, ele analisa e interpreta essa fonte junto com outras informações importantes, de modo que aí o nosso livro esteja nele registrado o resultado dessas pesquisas todas. Avancemos. Bom, além das primeiras aulas dadas pela Tenente Marinho sobre fonte histórica, vocês tiveram contato com uma linha do tempo muito interessante. Essa história, que é a ciência, ela foi dividida de modo pedagógico pelos historiadores para facilitar o nosso entendimento. Por quê? Porque a história ela é muito longa, ela é longínqua, né? Então, essa história foi dividida num instrumento chamado divisão histórica, linha temporal ou linha do tempo. Por quê? Porque ela vai facilitar o entendimento dos fatos históricos de modo cronológico. Assim, essa ciência, para ser estudada, foi dividida em períodos. Em 2 grandes períodos, a pré-história e a história. A pré-história, ela estuda, a pré-história está dividida aí em outros momentos. Quais são esses momentos que a pré-história está dividida, professora? A pré-história está dividida em paleolítico, que vai da Idade da Pedra Lascada até o início aí do Neolítico com a Idade da Pedra Polida. E aí, por fim, já perto do nascimento de Cristo, nós temos a Idade dos Metais. Então, vejam só, essa história dividida em 2 fases,
a primeira fase tem 3 subfases e a segunda fase tem 4 fases. A segunda fase começa quando termina a primeira com a Idade do Bronze, chamada Idade Antiga. Um exemplo de cidade da Idade Antiga, Egito. O Egito é uma civilização dita civilização antiga. A civilização hebraica, também antiga. A civilização babilônica, também antiga. A civilização persa. Todas essas civilizações são civilizações que pertenceram a uma sociedade que foi registrada nesse período da história período chamado Idade Antiga. Acorda! Vamos lá, fiquem concentrados na matéria para aprendermos bem. Quem fica concentrado aprende com qualidade. Vamos lá. Bom, e ali, essa pré-história, olha como ela estava dividida. Uou! Ficou uma sombrinha, né? A professora vai corrigir isso. Vamos lá. A linha do tempo da pré-história. O Paleolítico foi na idade do Paleolítico até, olha, a Idade dos Metais. Nós vamos ter essa linha completa, tá? 12.000 anos antes de Cristo aconteceu uma estabilização climática. 5.000 anos antes de Cristo houve a invenção da metalurgia, ou seja, o homem passou a desenvolver técnicas de manipulação do aço. Lá no Paleolítico, esse homem usava como instrumento o arco e a flecha, ele era nômade, depois disso ele dominou o fogo e usou a pintura rupestre como um registro de sua passagem nessa terra. Lá no Neolítico nós vamos ter o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento do pastoreio, o homem passou a fixar-se na terra, ou seja, ele virou sedentário, ele desenvolveu a técnica com cerâmicas e o uso de tecidos. No finalzinho, lá no final do Neolítico, na Idade dos Metais, nós vamos ter o desenvolvimento da metalurgia, ou seja, o homem descobriu como usar os ferros, ele melhorou a agricultura, ela passou a ser mais intensa, ele passou a trocar e viver em cidade. Escambo aí significa troca de mercado de produto por produto, porque o conceito de mercadoria não havia sido desenvolvido. Mas o homem trocava produto por produto. Um indivíduo que plantava trigo, ele passou a trocar X sacas de trigo por uma pele de animal para proteger-se do frio. Então houve aí um princípio aí de comércio já no mundo muito antigo. Ficou claro? Relembrando, história é uma ciência que é estudada pelo historiador na sala de aula. Ela é ministrada por um professor formado em história. Essa ciência foi dividida pelos historiadores em pedaços cronológicos, né, de modo a facilitar o nosso entendimento sobre essa ciência. Essa ciência foi dividida em 2 momentos, pré-história e história, e a linha do tempo da pré-história termina aí com o surgimento da metalurgia, a melhoria da agricultura e o princípio aí do surgimento do comércio com o escambo, que significa troca de produtos por produtos. Ficou verde, mas o nosso fundo é verde, tá, turma? Mas aparece preto para vocês por conta do meu chroma key. Mas lá no slide de vocês estará aí originalmente verde. É só baixar, descarregar o PDF, tá? Bom, as famílias, aí sim, esse homem das cavernas, ele sai das cavernas, passa por tudo isso e ele vai viver onde? Depois que ele sai das cavernas? Em tribos ou aldeias. E o que nós queremos com esse momento é fazer você perceber que essa saída do homem das cavernas para as tribos vai proporcionar o surgimento de cidades. Por quê? Um aglomerado de tribos, ou seja, várias tribos juntas, vão formar o quê? Cidades. Então, as primeiras cidades do passado foram formadas a partir desse ajuntamento de tribos, desse aglomerado de tribos aí.
Então, as famílias que viviam nas cavernas foram reunindo-se em fratrias. E a professora trouxe até o significado disso. Para os gregos, fratria era uma reunião de cidadãos para sacrifícios aos deuses. Então, para os gregos, as fratrias, nesse caso, têm o mesmo significado. A diferença é que no mundo pré-histórico não havia o conceito de cidadania. Mas, no passado, as famílias foram reunidas em grupos maiores. Nesses grupos maiores havia rituais de sacrifício aos deuses. Em seguida, essas famílias reunidas em rituais de sacrifício tornaram-se tribos. E essas tribos, associadas umas às outras, proporcionaram o surgimento de cidades. E esses primeiros agrupamentos humanos tinham 4 dimensões. E isso é importante para vocês aprenderem. Família, fratria, tribo e cidade. Então, até nós chegarmos na condição de cidadãos, moradores de cidades, a sociedade humana passou por esse por essas 4 formas de aglomeração, de ajuntamento, né, de vivência coletiva. Bom, e aí, o que é importante destacar é que além da troca, do comércio, das necessidades básicas de sobrevivência, o homem, a religiosidade esteve sempre presente aí como elemento fundador também dessas sociedades antigas. Vejam, a religiosidade esteve presente como elemento fundador. Entenda a expressão que está em escuro aqui, elemento nuclear. Aí você já deve ter descarregado o PDF no seu computador e puxe uma setinha e escreva. Elemento nuclear, coloque elemento importante ou elemento fundamental ou ainda elemento fundador de cidades antigas. Você pode entender essa expressão elemento nuclear dentro dessa interpretação. E aí, professor, essas civilizações antigas acreditavam apenas em um Deus? Não. As civilizações antigas eram politeístas. Ok? Avancemos. E mais tarde, quando eu digo mais tarde, já no início do século, já no século IV, já no finalzinho da Idade Antiga, já no final da Idade Antiga, sabe? Já no finalzinho, vou voltar aqui, já no finalzinho aqui, ó, turma, já no finalzinho desse período histórico, só me organizando aqui, no finalzinho desse período histórico chamado Idade Antiga, é que o homem vai, com a disseminação do cristianismo, né, porque ele nasce ali no início do século I, ele se consolida como religião oficial do Império Romano no século IV, por volta aí de 313 depois de Cristo, e aí, aliás, 392, 93, porque em 313 apenas os cristãos deixaram de ser perseguidos, só fazendo a correção, tá? Então, já no finalzinho do século IV, esses cristãos tiveram a possibilidade de sua religião ser oficial. E aí esse conceito de religião oficial associada a um Deus único vai crescer e expandir-se na Europa. Então, preste atenção, lá do Paleolítico até o final do século IV, é que nós vamos ter, só no final do século IV, essa concepção mais forte de monoteísmo, que é a crença em um Deus único. Preste atenção que a professora está dizendo que vai crescer a ideia de monoteísmo. Não estou dizendo que surgiu no século IV. Ela surgiu quando? Ela surgiu lá no passado ainda com os hebreus, mas nós vamos chegar lá. Então tá, é importante lembrar que o homem do futuro, no caso no século IV, nós já vamos ter uma ideia muito maior de politeísmo, uma vez que, só para lembrá-los, deixa eu ver se eu coloquei esse slide. Ai, que peninha, não coloquei? Deixa eu ver, turma, deixa eu buscar aqui. Não coloquei. Mas eu se recordo em uma das minhas aulas em que eu mostrei uma relação de populações que se tornaram politeístas e dessas civilizações da antiguidade, apenas os hebreus eram monoteístas, ou seja, apenas os hebreus defendiam a crença em um Deus único.
Bom, avancemos então, porque temos muita coisa a lembrar. Já superando esse momento histórico, nós aprendemos que essa sociedade, que é fruto, esse homem, que é o produto principal da história, ele produz material, ele produz patrimônio. Onde ele anda, ele produz patrimônio. Mas esse patrimônio não é aquele patrimônio resultado financeiro herdado em família. Mas esse patrimônio que a história estuda é o patrimônio cultural, ou seja, toda a sociedade, da mais moderna à mais antiga, da mais primitiva à mais evoluída, essa sociedade produz patrimônio material. E esses bens materiais podem ser divididos em duas categorias: bens materiais e imateriais. Todos os bens materiais de uma sociedade são aqueles em que o indivíduo consegue tocar. Na hora da prova, lembre disso. Se é bem material, ele é palpável. Um prédio antigo, por exemplo, ou mesmo moderno, mas que é um bem material. A Catedral de Nossa Senhora Aparecida aqui em Brasília, ele é um patrimônio, tá? Então, você consegue tocar na catedral? Sim, é de madeira, de concreto, você consegue tocar. Existe materialidade ali. E os bens imateriais? As danças, por exemplo, o modo de fazer a comida. Um exemplo mais prático ainda, feijoada. Quem adora feijoada? Nós adoramos feijoada, né? O brasileiro gosta. A feijoada é patrimônio. A feijoada pronto, produto pronto, do modo de, no jeito de comer, já em condições de você comer, é um bem material. Agora, o modo de fazê-lo, a receita, essa que foi transmitida desde as senzalas brasileiras até a mesa nossa, esse jeito de fazer, esse modo de fazer, de preparar, é chamado bem imaterial, porque é um saber que foi transmitido da senzala até os dias atuais. Tá? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque é um exemplo prático de herança imaterial herdada, é um saber que foi herdado aí dos antepassados, tá bom? Pensando nisso, é importante lembrar que o patrimônio histórico, ele representa esse conjunto de bens materiais e imateriais que possuem importância na história de uma sociedade. Vejam, nós já estudamos muitos exemplos. No início eu mostrei para vocês, aqui, por exemplo, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, embora esteja num GIF animado, bem legal, elas representam o quê? Possuem uma importância muito grande para a sociedade egípcia, para aquela sociedade e para as demais sociedades que valorizam o patrimônio. E esses bens, esse conjunto patrimonial pode ser prédios, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças, ou até mesmo parte inteira de uma cidade, como, por exemplo, um centro histórico ou o centro histórico. Ok, então essa sociedade evolui, ela produz patrimônio histórico e ela vai gerar fontes. Que fontes são essas? Essas fontes de pesquisa podem ser materiais e imateriais. Primárias, podem ser bens materiais e imateriais. E essas fontes de pesquisa podem ser primárias ou secundárias. Fonte primária é aquela fonte inédita, fonte ainda não estudada. E as fontes secundárias são as fontes que já foram estudadas. É um documento, imagem que discute uma fonte já estudada, já pesquisada. Se você for num museu aqui histórico do Brasil e encontrar determinado produto lá, determinado bem, tenha certeza de que aquele bem ele já foi estudado uma vez e o resultado daquele estudo será a sua fonte secundária de pesquisa. Então, essas fontes para estudar esses bens podem ser primárias ou secundárias. Em resumo sobre fontes: fonte primária, material inédito, conteúdo do próprio autor da pesquisa. Fonte secundária, resultado de discussões passadas. As fontes históricas podem ser escritas ou não escritas,
produzidas em diferentes contextos e origens. E a produção cultural é feita a partir de diferentes fontes e discursos e ainda do trabalho do historiador. Então, nós fechamos aí o primeiro bloco das aulas da semana 1 / semana, quase da semana 2 inteira, tá bom? A professora está fazendo por bloquinhos de acordo com a sequência didática que foi estudada, que foi proposta aí pelos nossos órgãos superiores. E aí, fazendo esse aspecto, antes de evoluirmos para as cidades, nós precisamos voltar no tempo histórico e estudarmos o que foi a Revolução Neolítica. Desse modo, a gente consegue, continuaremos estudando a sequência já apresentada aí para o nosso nivelamento. Esse homem lá do passado, que também produziu bem material, lá no Neolítico, por volta do ano 10 ou 12 mil a.C., ele proporcionou, ele passou por um negócio chamado revolução. Essa revolução, ela nasceu da descoberta da agricultura. E o que ela fez? Ela produziu o sedentarismo, levou o homem à fixação dele na terra, a domesticação dos animais e domesticação das plantas. Eu queria levá-los a uma curiosidade. Vocês se recordam daquele filme chamado Os Croods? Os Croods 1. Nos Croods 1, é que eu não trouxe nenhuma imagem dele, mas eu vou buscar para vocês. Nos Croods 1, nós temos a família do Crude, do senhor Crude, o pai da Ip e do Tuck. Eles moram nas cavernas. Na metade do filme vai aparecer um garoto chamado Guy. Se recordam dele? Pois bem, o Guy tem o que ele tem na roupa? Que é um amigo, que também tem a função de segurar as calças. Um macaco. Ele tem um macaco que tem muitas funções, entre elas ser um cinto, segurar a roupa dele. Os Crudes acharam aquilo muito estranho. Como que você tem um macaco? O que a gente pode observar naquele filme é que os Crudes, o pai da Ip, o pai do Tanque, a vovó e a mãe deles viviam em um período histórico. Enquanto o Guy já conhecia o fogo, ele vai mostrar para os Crudes a possibilidade de andar calçado, ele vai ter um animal de estimação, ou seja, enquanto os Crudes estavam no Paleolítico, o Guy era muito mais evoluído, ele já estava no Neolítico. Professora, como assim? Por quê? Porque a mudança histórica ela não chega ao mesmo tempo para todas as sociedades. É o mesmo que acontece conosco. Enquanto nós estamos no Brasil com o 4G, outras sociedades já estão com uma internet muito mais evoluída. Então, enquanto nossa tecnologia é outras sociedades estão muito mais evoluídas tecnologicamente. Isso aconteceu no passado. A história não acontece de modo uniforme com todos os povos em todos os continentes. E aquele filme retrata bem essa situação. Se você ainda não viu, procure assistir Os Crudes, é bem curioso e vai ajudar bastante você, meu aluninho, a estudar. É um filme, é uma animação, mas vale muito a pena porque ele retrata bem esse período histórico. Mas avancemos. Essa Revolução Neolítica ela pode ser conceituada como uma série de mudanças nas sociedades ao redor do mundo. Os homens deixaram de ser caçadores-coletores, passaram a fixar-se na terra, dando origem ao que seriam as grandes civilizações antigas. Ok, avancemos ainda, vamos avançar, turma, não desista, toma uma água, escreve as anotações da professora. Já registrou o nome do filme? Não? Não esqueça de registrar, porque é bem divertido para você assistir no final de semana. Aí chama o papai e a mãe, faz pipoca e vai ser muito legal, porque é muito divertido, tá bom? Vamos lá. Aí esse homem avançou no tempo e ele vai começar a viver em cidades. E qual a diferença entre uma aldeia e uma cidade, professora? É que nas cidades a divisão do trabalho era maior. Na minha aula sobre esse período, eu expliquei que, e aí você tem que registrar no seu caderno, divisão significa especialização no trabalho, ou seja, diferente das aldeias, onde o mesmo indivíduo fazia muitas coisas ao mesmo tempo, nas cidades, cada indivíduo tinha uma função.
Se você era metalúrgico, você batia o ferro, você fazia um instrumento de ferro, a espada, o que for. Se você trabalhava com lã, você ia ser um tecelão, você ia ter aquela função específica. Então veja, nas aldeias o mesmo indivíduo fazia várias coisas. A cidade ela vai proporcionar essa especialização maior do trabalho. Outra coisa curiosa é que evoluiu da aldeia para a cidade, o comércio. O comércio na cidade ele era feito com muita regularidade, tá? Ou seja, as pessoas começaram a praticar o escambo, o comércio de modo regular, de modo frequente. E também vai surgir nas cidades a centralização do poder. Aquele indivíduo que lá nas aldeias ele era o chefe da tribo, ele vai ser eleito, vai ser colocado, vai ser erigido o rei dessa cidade em ascensão. Que é basicamente ali a função do Sr. Cruz no filme e também na série. Ele passa o tempo todo lutando para se consolidar como líder da tribo. Se a série evoluísse até chegar na condição de cidades, ele seria, com certeza, eleito ou nomeado o rei daquela população. Então foi assim que as sociedades surgiram, organizaram-se, transformaram-se até consolidar ali, centralizando em uma pessoa o poder daquele povo. Bom, avançando, né? E aí, professor, essas primeiras cidades surgiram onde e como elas foram chamadas? Essas primeiras cidades, elas surgiram em torno dos rios e foram chamadas de fluviais. Acompanhem com a professora aqui, ó. Foram chamadas civilizações fluviais. Na nossa aula sobre esse tema, eu trouxe vários modelos, vários exemplos, aliás, de cidade. Como esse é uma aula de revisão e nós já estamos aí com 30 minutos de aula e temos coisa ainda para ver, nós vamos trazer apenas essa foto, eu acho, como exemplo. Deixa eu ver, sim, apenas essa foto. Vejam só. Então, essas cidades antigas, elas nasceram em torno de rios. Por quê? Porque não havia estrada. Havia estrada, só que o modo de transporte era feito basicamente pelo rio. Os rios foram, por muito tempo, os principais meios de transporte, tanto de gente quanto de materiais e produtos. Professora, foram tão importantes até quando? Até quando? Ainda são muito importantes. Muitos produtos são transportados através dos mares ainda hoje. Porém, até o século 17, 18, os rios foram fundamentais. Os mares foram fundamentais. O mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico. Então, mares e oceanos foram fundamentais para o desenvolvimento de cidades e até de povoamento de continentes, como o continente americano, esse nosso continente, tá? Vejam que um exemplo disso é que as navegações mudaram o cenário da geografia. Então vejam, tanto rios quanto mares e oceanos foram fundamentais aí para transporte de materiais e produtos. Mas no mundo antigo, os rios proporcionaram o surgimento e a expansão de grandes civilizações. Na Mesopotâmia, nós temos dois rios famosos, o rio Tigre e Eufrates. No Egito, o rio Nilo. Então, o Egito só tornou-se o que foi pela presença do rio Nilo. Na China, o rio Amarelo e Azul. E assim sucessivamente. Muitas civilizações do passado foram fluviais. E aí é importante na prova destacar essa expressão, tá, turma? Eu repito isso porque foram cidades que surgiram em torno dos rios em função da importância do rio para a manutenção da agricultura e para o transporte de pessoas e alimentos. Por isso foram chamadas de civilizações fluviais. Não esqueça disso, marque no seu caderno ou no seu PDF. Avancemos. Professor, então essas civilizações antigas surgiram até o século V, século IV, V, sim, são chamadas de civilizações antigas por conta disso. E as sociedades americanas, elas são muito antigas, elas só foram descobertas aí no século XV, mas são civilizações antigas. Só que o Ocidente não tinha sido desbravado pelos europeus. Logo, essas civilizações também não haviam sido, abre aspas,
descobertas. Bom, aqui nas Américas, essas sociedades foram chamadas de pré-colombianas porque elas existiram antes da chegada de Colombo e elas se desenvolveram um pouco mais tarde, por volta do primeiro milênio da era cristã. Nós temos alguns exemplos. Claro que na minha aula nós vamos ter mais exemplos, mas eu trouxe aqui Machu Picchu no Peru. Esse é um exemplo de uma cidade inca. Os incas formaram aí o maior império da América do Sul, enquanto civilização. Eles iam do Peru até a Terra do Fogo, bem no sul da América, e fazendo aí um caminho, passando por muitos países, tá? Até chegar aqui embaixo no sul. Então, a civilização, o Império Inca, e é chamado de império porque ele tem todas as características de império, a sociedade estava em torno de um único homem, eles falavam a mesma língua, havia uma língua dita oficial, que era o Quechua, muitos países da América do Sul ainda falam Quechua, eles tinham adoração a um único rei, havia sistema de estrada e cobrança de impostos. O sistema de estrada construído pelos Incas chegou a percorrer quase 8.000 quilômetros de extensão. Então, assim, é uma vastidão muito grande de território que estava sob o domínio, né, e o império de um único homem. Então, nós temos aqui na América do Sul uma civilização antiga, também imperial. Vamos avançar. Claro que no México nós vamos ter os astecas e na América Central os incas, ali na altura da Guatemala, que aí nós temos Tikal, que é uma cidade maia, e essa é uma pirâmide maia famosíssima. E vejam que os maias não tiveram contato com os fenícios, tampouco com os egípcios. E se você buscar essa semelhança na construção, na engenharia desses povos, vocês vão ver que há semelhanças bem curiosas, para mostrar que essas sociedades, mesmo sem se conectarem, evoluíram basicamente com os mesmos pensamentos aí de construção. Veja que essa construção resiste até hoje ao tempo. Bom, ainda em uma das nossas aulas nós estudamos o conceito de tempo histórico. Essa história que estuda o homem, ela foi dividida em pedaços e ela se ocupa de estudar o tempo. O tempo histórico é aquele tempo resultante da ação humana, é o resultado das experiências coletivas. E o tempo cronológico, e esse tempo histórico, ele não é igual para todos os povos. Enquanto que na China nós temos um outro calendário, os hebreus, os judeus têm outro calendário, nós do Ocidente, que seguimos o calendário cristão, estamos em outro tempo. Esse tempo histórico, ele não é igual para as pessoas, porém o tempo cronológico é igual para todo mundo. Ele é igual para todo mundo, tá? Então, a contagem de dias, meses, horas é real, é igual para todos. Então, 60 minutos no Brasil são 60 minutos no Himalaia ou em qualquer lugar do planeta. Bom, e o tempo da natureza é um tempo contado a partir dos fenômenos naturais. No mundo antigo, desde a pré-história até o mundo antigo, contou-se o tempo não a partir do uso do cronômetro ou relógio, mas a partir da própria observação da natureza, como sucessão de dias, períodos de secas, períodos de cheias, vazamento de rios, queda de folhas e etc. Então, ainda hoje existem sociedades que se ocupam em viver e contar o tempo desse modo. Ok? E aí fechamos o bloco até a aula 9. A aula 10 e 11 foram aulas de correção de exercícios. E aí nós vamos fazer uma revisão rápida da aula 12 e 13. Ok? A professora chutou, né? Hoje foi forte, foi muito conteúdo. Já estamos com 39 minutos. Vamos já encerrar a aula. Se anima, não para no tempo. A professora está falando rápido, que eu quero dar de presente essa aula para vocês, de modo que vocês consigam rever todo o conteúdo. E se ficou alguma coisa não dita na aula passada, a professora deve ter dito nessa aula. Ok? Porque eu quero o sucesso total dos meus alunos.
Vamos lá. Mas afinal, o que é ser cidadão? E aí nós vamos ter, nesse finalzinho de revisão, o conceito de cidadania e participação política, tá bom? Vejam só. Então essa sociedade evoluiu tanto que esse homem passou de ser servo no passado e tornou-se cidadão. Ou seja, é um homem que passou a compor a sociedade, ter consciência de que ele é um homem, uma mulher, uma criança, um ser humano portador de direitos, ou seja, ele tem direito. Quais direitos são esses, professora? A vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Logo, você não será tornado escravo ao bel prazer de alguém, tá? Como no passado. Então, as condições do homem, as condições para a vivência na Terra foram evoluindo e a garantia desses direitos, elas são importantes para a nossa vivência em sociedade, ok? Então, o cidadão, ele tem que ser consciente de que, porque vivemos em sociedade, somos integrantes desse grande organismo chamado coletividade. E pensando coletividade, precisamos pensar sobre o bem comum. Bom, e aí, essa participação política, ela foi assegurada como? Sim, foi assegurada através de um documento ou de um momento na nossa vida chamado eleição, por exemplo. É um momento que vivemos, mas eu posso participar dela ou não. Eu posso, agora votar, eu sou obrigado no Brasil. Mas eu posso me candidatar ou não me candidatar. Eu sou livre para escolher. Por que isso é interessante? Porque esse poder de participação política está associado à conquista do direito à cidadania, de direitos de cidadania. Porque no passado, lá na Grécia, precisamente em Atenas, só podia participar da vida política aqueles que eram considerados homens bons, que tivessem pureza de sangue, ou seja, que fossem aristocratas, que fossem que fossem puros, gregos puros, aristocratas, que não fossem escravos e etc. Porque na Grécia, estrangeiros, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos. No Brasil de 1500 metade de 1500, 1543, 46, por aí, já na época do governo geral no Brasil, com a consolidação das primeiras câmaras de vereadores, também não era qualquer indivíduo chamado cidadão. Só podia votar, só era considerado cidadão homens, abre aspas, considerados bons, que tivessem pureza de sangue, que não fossem negros, judeus, escravos, também mulheres não podiam votar e também os analfabetos. Então veja só, essa participação política é importante porque ela foi uma conquista, tá? Ela deixou de ser privilégio. Avancemos então. E a plena cidadania é exatamente esse conceito onde eu e você somos sujeitos de direitos e deveres. Ah, professora, mas esse conceito de direitos e deveres é antigo, desde a Grécia. Não, ele evoluiu muito tarde no Ocidente, muito tarde. Os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos somente no século XIX, especialmente na França, e os direitos sociais agora, no século XX. A nossa Constituição Federal, ela vai trazer um conceito de igualdade. A Constituição é verde, não aparece por conta do chroma key. Mas esse conceito de que todos os cidadãos são iguais perante a lei vai superar esse princípio de merecimento. Eu mereço ser tratado desse modo porque sou superior. A igualdade, ela vai proporcionar isso nas pessoas, independente da sua condição social, cor de pele, credo e opção e de gênero. Então, independente de qualquer circunstância, você sim tem direitos civis e é considerado cidadão. Já falamos de direitos políticos porque concede a cada um de nós o poder de participar. Ok? E direitos sociais, nós temos aí todos esses: saúde, educação, alimentação, moradia, segurança, previdência e etc. Ok?
Fechamos então em 44 minutos e 42 segundos. Quase que a professora não consegue, né? Falei correndo aí, porque a minha ideia era fechar em 45 minutos de aula. Um beijo a todos, boa revisão para a prova, bons estudos e nos vemos em breve.